Machado, sou diretora da Faculdade de Bauru. Em nome da nossa escola, em nome da Universidade de São Paulo, sou o Antônio Zago, sou o diretor. Boas-vindas a todos, pessoal, professor visitante, professor Carlos. E nós hoje é um momento especial, porque o professor Antônio Cardoso é um professor vitorioso na área de matemática. Ontem, quem leu uma matéria que foi veiculada no Jornal da Cidade pôde ver quantos desafios ele enfrenta, e como muitos professores, e aqui eu creio que existe uma seleta plateia que hoje milita pela educação do nosso país, e nós, como professores de nível universitário, sabemos quão importante é a base para que nós possamos receber os nossos alunos para que sejam profissionais diferenciados. E com certeza nós somos aqueles que são campeões aqui na nossa formação, são aqueles que tiveram um bom professor. E eu, como odontopediatra, que trabalho com crianças, sei que em uma determinada idade da criança, sobretudo na idade escolar, uma das grandes referências para essas crianças é o seu professor. Especialmente aquele que a ensinou a ler e a escrever. E ler é algo fantástico. E depois que eu fiz um curso na Instituto de Física de São Carlos, de laser, eu entendi uma coisa depois de muito tempo. Aquele aluno que tem um raciocínio lógico poderá ser um excelente profissional em qualquer área do conhecimento. Seja humanidades, seja biológicas, seja ciências da saúde, seja nas ciências exatas, não é? Porque a ciência ela está baseada, mesmo a minha área, a área de saúde, e hoje os projetos que nós desenvolvemos aqui na casa, os nossos professores, está baseada num tripé básico: física, química e matemática. Então, se nós proporcionamos aos nossos alunos, desde o início da sua formação, uma formação forte numa das ciências que são o tripé da formação ao longo da formação acadêmica do indivíduo, com certeza nós estamos plantando um forte alicerce para que ele possa ser exitoso, ser um profissional de sucesso em qualquer carreira que ele for escolher. Então, professor Antônio, hoje nós nos sentimos privilegiados, primeiro por ter uma pessoa como a professora Maria Fidel de Mil Navarro, que eu não poderia deixar de citá-la aqui, que foi a grande precursora dessa iniciativa. Ela esteve lá, visitando vocês, e desde que ela veio, ela me ligou: Sidoca, eu tenho uma coisa, nós temos que trazer. Falei para ela: calma, nós vamos ver como nós vamos fazer, não é? Mas realmente eu acho que a universidade tem que abrir os seus muros, e essa é a ideia hoje do nosso magnífico reitor, o professor Antônio Zago, de inserir a sociedade na universidade, sobretudo na Universidade de São Paulo, porque nós vemos cada dia que todo mundo acha que a USP é um objetivo quase que impossível, quando na realidade ele é altamente possível, e nossos professores, tem aqui o presidente da comissão, o vice-presidente da Comissão de Cultura e Extensão, temos nos esforçado para levar aquilo que nós fazemos aí na Universidade de São Paulo, para as escolas públicas, para as escolas privadas, porque mostrando que o sonho da Universidade de São Paulo, ele é uma realidade possível, que todos poderão um dia estar sentados nos nossos bancos aqui, serem nossos alunos, com todas as benesses que a Universidade de São Paulo hoje oferece aos seus alunos. São mais de 32 tipos de bolsas de auxílio, que são um ensino absolutamente gratuito, então o aluno chega aqui e não paga nada, alojamento para morar, alimentação a R$ 1,90 por aluno. Quem é aluno da universidade paga R$ 1,90, a universidade subsidia R$ 15 na alimentação de cada aluno. Então, assim, ser um estudante, eu tenho vários professores presentes aqui, e ser um professor da Universidade de São Paulo é um enorme privilégio. Mas isso não é um horizonte impossível, é possível. Assim como o professor Antônio mostrou, na distante Cocal dos Alves, 400 quilômetros da Teresina, capital do Piauí, uma atividade exitosa nesse sentido, que chamou a atenção da professora Maria Fidela, que hoje é uma das nossas lideranças em termos de pesquisa clínica, e sabe quão difícil é a motivação da nossa população, e como a nossa juventude, infelizmente, por vários fatores, está se desviando de alguns objetivos. Então a escola ainda será, e sempre será, o alicerce forte para que eles possam valorizar família, valorizar
ter valores éticos, morais, e que isso vai fazer diferença no nosso país daqui para frente. Quando nós vemos pessoas que seriam nossas lideranças envolvidas em histórias escabrosas de corrupção, isso nos causa espécie, não é? E o que será do nosso futuro? Respeito, ética, moralidade, é a juventude que vai nos trazer, e se nós não fizermos nada, ficarmos de braços cruzados, nada poderá acontecer. Então, professor, seja muito bem-vindo, a todos vocês muito bem-vindos, tenho certeza que será uma manhã exitosa e muito profícua de um grande ensinamento, e eu me sinto privilegiada de poder tê-lo aqui, neste momento, e particularmente a professora Fidela, que nós temos vários professores da Casa da Plateia, presidente da Comissão de Pós-Graduação, vice-presidente da Comissão de Cultura e Extensão, que apoiaram a professora Fidela nessa iniciativa, mas quero dizer, ela realmente foi o carro-chefe de tudo isso, correu atrás de tudo. A professora Fidela, a senhora sempre será uma pessoa, um ícone para a nossa escola, e eu fico muito feliz que, durante a nossa gestão, a minha e do professor Carlos Ferreira dos Santos, nós pudemos valorizar nossos professores em vida, professores que construíram a história dessa casa. Infelizmente, recentemente, nós perdemos um outro professor muito querido, o professor Luiz Casati Álvares, mas ele teve inúmeras oportunidades que nós pudemos homenageá-lo, que são professores que construíram os alicerces dessa escola, com o nome da Faculdade de Tecnologia de Bauru da Universidade de São Paulo, levado não só aqui dentro do nosso país, mas para a América Latina e para outros continentes do mundo. Então, hoje eu me sinto feliz, agraciada por Deus, e privilegiada por estar recebendo vocês, particularmente o senhor. Seja bem-vindo. Obrigada, professor Cidinha, pelas palavras. É um prazer enorme tê-los aqui, e em especial o professor Antônio Cardoso do Amaral. Eu vou dizer só como nós organizamos o evento. O professor vai fazer uma exposição inicial sobre esse projeto exitoso dele, depois nós vamos ter um coffee break, que foi preparado pela nossa querida Márcia Silveira, e vamos fazer um coffee break mesmo, pequenininho. E em seguida, então, nós vamos poder questionar o professor sobre aspectos que interessam a gente e as questões, como é que eles resolveram problemas, como é que eles deram soluções. Eu só peço, então, que todos vão poder se manifestar. Eu conto com a participação dos professores Nelson e Rosa Maria da Unesp, que vão inicialmente fazer uns questionamentos, mas depois todos vocês vão poder, assim, se manifestar. Vamos tirar o maior proveito possível, então, do professor. Eu só peço que, depois que sair do coffee break, por favor, não entrem no salão com bebidas ou com alimentos. Esse salão também, por sinal, é um salão que a comunidade que doou a reforma todinha dele, ele se transformou num teatro, tudo por donativos. Então, é possível a gente realizar as coisas com o trabalho de todos. Antônio, por favor. Bom dia a todos. Queria dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã. E a ideia é realmente essa de proporcionar uma discussão em torno do resultado que essa escola e que a cidade de Cocal dos Alves, lá no Piauí, está conseguindo promover há alguns anos, assim, há 13 anos, digamos assim. Antes eu queria agradecer as palavras da professora e também agradecer a professora Maria Fidela, que esteve conosco e que realmente teve essa ideia e conseguiu convencer a diretora da nossa escola, que eu estou representando ela aqui, que ela não pôde vir por estar passando por um período de gravidez um pouco complicado, e aí eu vim falar aqui por ela e trazer o abraço dela também para todos, porque todos nós nos sentimos felizes de poder ter esse reconhecimento e a oportunidade de divulgar, e também o desejo de poder contaminar outros centros, porque o que eu terei a dizer aqui, eu espero convencer de que faz sentido e realmente promove o lugar da gente. Essa
é a nossa ideia. Então, eu já me apresento aqui. Eu sou professor na Escola Estadual Ensino Médio Augustinho Brandão, professor de matemática no ensino fundamental e também no ensino médio, e ficou entre aspas ali porque a escola é conhecida só como Ensino Médio Augustinho Brandão, como ficou registrado nos seus conselhos lá de fundação, inclusive EMAB, assim como é conhecida por lá também, mas é uma escola da rede estadual inserida no município pequeno, que tem apenas 2 escolas, aqui, no município pequeno, que tem apenas 2 escolas que tem ensino para os meninos maiores, ensino fundamental e ensino médio, uma da rede municipal e outra da rede estadual. Então a ideia, gente, aqui nessa conversa é fazer a exposição, mostrar um pouco o trabalho que nós estamos conseguindo realizar, mostrar a escola, mostrar como que as coisas acontecem por lá, e eu imagino que o que será bem proveitoso vai acontecer na hora quando aparecerem as questões, que aí eu vou lembrar dos pormenores de como acontece e a gente vai poder discutir. Então eu vou até tentar fazer um pouco mais rápido essa apresentação aqui, mas que todo mundo depois fique à vontade para a gente discutir bastante. Então eu vou apresentar aqui o município e também a escola. Cocal dos Alves é uma cidade nova, de 1995, só tem, no fim de 1995, só tem cerca de, até um pouco menos do que 6.000 pessoas, e que os próximos itens que tornaram a cidade, bem como a Escola Augustinho Brandão, como referência em educação no país, sobre alguns parâmetros, né, que é interessante a gente dizer. Por exemplo, isso é fato, nós temos cerca de 250 premiações na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, que surgiu em 2005, e todos os anos nós conseguimos premiar alunos, inclusive já tem 4 anos seguidos que a gente consegue premiar com medalhas de ouro, porque os prêmios da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas são medalhas de ouro, prata e bronze, e também certificados de menção honrosa, que é um 4º prêmio, digamos, mas é significativo porque você ficou bem posicionado. É uma competição que contempla 19 milhões de participantes, talvez não efetivamente, e que premia em torno de 6.000, acho que chega a 6.000 com medalhas e mais uma quantidade de 32.000 com menções honrosas, não estou me lembrando bem. E Cocal dos Alves, essa competição tem um regulamento onde todos os estudantes participam de uma primeira fase e só um percentual se classifica para a fase final, e sobre esse percentual a gente está conseguindo premiar geralmente todos esses estudantes, quer dizer, mostrando que é possível, mostrando que a gente está meio que refém do regulamento, porque a gente percebe que se mais alunos se classificassem para a fase final, nós teríamos ainda mais prêmios. Começou em 2005, ela começou em 2005, os nossos resultados também, e, por exemplo, em 2005 eram 25 estudantes que se classificavam para a fase final. Destes, 17 foram agraciados com alguma premiação. Tivemos 3 medalhas. Então foi o melhor resultado do estado na época, em 2005, e foi aí que sinalizou esse potencial, digamos, foi aí que vislumbramos mais ou menos esse jeito que a gente vinha trabalhando, que começamos em 2001, então melhoramos, aperfeiçoamos e ano a ano fomos ainda nos mantendo e aumentando, deixando, por exemplo, a nossa cidade como atualmente a que tem mais estudantes premiados nessa Olimpíada de Matemática em comparação ao número de competidores, ao número de inscritos. A Escola Augustinho Brandão, no levantamento do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, que é o idealizador da Olimpíada, a Escola Augustinho Brandão é reconhecida como a primeira
em número de alunos premiados, proporcionalmente ao número de participantes. E, claro, por participar dessas competições de matemática, naturalmente vai aumentar o nível deles na matemática. O que eu tenho a dizer sobre isso é que esse indicador não é isolado, porque não são só aqueles que se classificam. Aliás, a competição lá, não só em matemática, mas em outras que eles já conseguem, nós tentamos utilizá-la de forma mais ampla possível, porque nós conseguimos aproveitar os alunos premiados para se tornar monitores e líderes de grupo de estudo, de modo que ajuda na promoção do ensino. E, por exemplo, nós temos esse resultado, que não é do último IDEB, porque não saiu, porque ainda não saiu, esse é o resultado de 2013 ainda, mas é essa a média. Eu espero que isso ainda vai aumentar mais em 2015. 72% dos alunos que estão concluindo o ensino fundamental, eles estão levando a bagagem esperada para fazer um bom ensino médio em matemática. Em português, esse indicador também é positivo. Eu não quis colocar aí. Eu não sei exato, mas dá para pesquisar. Esse indicador é interessante porque essa média no país, essa proporção no país é de 11%. Então, Então, estes números que acabaram por repercutir muito e contribuir para que a gente ficasse em evidência. Mas não é só em matemática o bom destaque desses meninos lá na escola e também no município, porque para se fazer um bom Enem, nós também precisamos dominar as outras áreas, humanísticas, por exemplo, e de linguagens, e a gente está concluindo. Os meninos que estão terminando o ensino médio, eles têm essa taxa ainda é maior do que 70%. 70% deles estão entrando em algum curso na universidade. Em 2010, eu me recordo que foi também um ano que nós tivemos um excelente resultado na Olimpíada de Matemática, nós tivemos 4 medalhas de ouro. Em 2010, 100% deles, dos que concluíram o ensino médio, eles entraram. Não são muitos estudantes, inclusive são numa média de 30 estudantes que terminam o ensino médio, nessa cidade desse tamanho. Aliás, isso está começando a aumentar, porque não entram só 30 alunos no 6º ano, tá? Por exemplo, nem no primeiro ano, está se reduzindo. Isso se reduz muito, não é bom, quer dizer, que são problemas que nós precisamos melhorar ainda. Mas, o que tenho a dizer mais sobre isso é que os meninos estão conseguindo entrar, inclusive nos cursos de que sonham, claro. Por exemplo, saindo de lá, nós temos 3 estudantes que estudam medicina, nós temos alunos estudando odontologia também, você acredita? Tem que mandar uns para cá. Eu vim também com esse propósito da gente fazer essa articulação. Mas, assim, é claro que quem manda mais são, ainda bem, isso é bom, são as licenciaturas, as graduações nessa área. Inclusive, 2/3 do nosso corpo docente hoje da Escola Agostinho Brandão é ex-aluno nosso. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. Professor de física, professor de química não, já era. Professor de física, que é uma área bastante crítica que nós não tínhamos, hoje a gente já está com um problema resolvido. Nós temos um ex-aluno nosso que se formou bem, voltou para lá, está fazendo mestrado em ensino de física, tá excelente. Nós temos o fisioterapeuta, o psicólogo, são ex-alunos nossos, por exemplo. E Cocal dos Alves é uma cidade que tem muitos problemas. Inclusive, se for pesquisar, ela tem um dos piores DHs do país. E aí a gente é muito perguntado, por que é um lugar cuja educação é boa e a gente tem esses indicadores? Porque é um problema que a gente vai resolver, a longo prazo. E para compor o IDH da educação, ele puxa algo que ainda é um grande problema nosso, que é distorção e idade séria. Se nós começamos um ensino onde a gente tinha uma quantidade grande de estudantes que estavam atrasados, então a gente não conseguiu terminar exatamente isso. Ainda gerou reprovações, obviamente, gente que demorou, e nós somos um grupo de professores que começou a trabalhar
muito novo, juntos, meio que da mesma faixa etária, e, portanto, a gente era muito inexperiente no começo, 2001 até 2006, a gente cometia ainda muitos atropelos nas coisas, a gente não tinha tanta experiência e, no entanto, a gente insistia com algumas coisas que não faziam muito sentido, a gente contribuiu ainda no começo para aumentar esse indicador, gerou reprovação. Hoje a gente já está conseguindo reduzir isso muito, então a gente imagina que no futuro, quer dizer, na geração dos filhos destes alunos, nós já teremos uma outra realidade se a gente continuar desse jeito. Nós não temos dúvida disso. Pocal dos Arcos é uma cidade em que o padrão era você completar seus 18, tirar seus documentos e viajar para o Rio, para São Paulo, principalmente para o Rio de Janeiro. Trabalhar em obra, conseguir um dinheiro que desse para voltar, às vezes um pequeno negócio, ou então ficar voltando. Demorava um tempo, se casava e voltava. Meu pai fez isso, por exemplo, os pais dos outros professores. E hoje a gente está conseguindo dividir esse espaço. Assim. Hoje os meninos estão também acreditando na escola e já consegue ser maior parte. E por quê? Porque estes que estão conseguindo ficar na escola e terminar o ensino médio, eles estão entrando em uma universidade e estão se formando. Porque quando eu digo que 70% deles entram nas universidades públicas do Estado, eu estou me referindo às principais, a Universidade Estadual e a Universidade Federal. Mas com essa expansão da universidade no sistema, na modalidade aberta, acaba que os outros também conseguem entrar. Para os cursos também de licenciatura, não terminam com o mesmo... não vão terminar com a mesma formação do que estes que entram nas principais, mas também têm suas vagas. Então, todos que estão, a gente diz sim, todos que estão terminando o ensino médio estão conseguindo resolver a sua vida de algum jeito. Então, isso é muito importante, embora seja um lugar onde não tem cursos técnicos que a gente ainda precisa. Recentemente chegou o Instituto Federal numa das cidades vizinhas à nossa, e aí a gente já vai também ter esta outra possibilidade. E aí, por isso é que a gente insiste em dizer que no futuro, não tão próximo, mas sim, existe, não tenhamos dúvidas, nós vamos resolver esse problema. Bom, o que mais? Agora eu vou me deter à escola, porque essa é a diretora, a Aurilene, e tem uma parcela extremamente grande nesse trabalho. Ela é até mais nova do que eu, e que a gente comentava há pouco ali numa entrevista que um dos grandes, digamos assim, fatores importantes nesse processo foi porque a partir do momento que, por um trabalho nosso de professores, surgiu o destaque, nós conseguimos atravessar algumas filas e umas conquistas de estrutura, particularmente. E quando em 2001, em 2002, em 2003, até 2006, nós tínhamos 2 salas de aula na rede estadual e não tínhamos cadeiras e mesa suficiente, nós já tínhamos também os nossos primeiros resultados, nossos primeiros destaques. Nós tínhamos 3 turmas de 6ª série, que é o 7º ano hoje. Nós tínhamos 3 turmas e uma era no pátio da escola. Mais tarde a gente conseguiu uma ampliação da escola, ganhamos mais 2 salas de aula. E em 2011 nós recebemos a inauguração desse prédio muito bonito, um sonho para nós, assim, em um espaço tão pequeno, onde esse também tem uma fotografia do alto, e que temos laboratório, nós temos uma quadra, nós temos todas as salas climatizadas. Então foi a partir dos nossos resultados que nós fomos ouvidos e fomos atendidos. E com isso nós também ganhamos a autonomia na gestão, que é o que eu ia dizer, o nosso grande diferencial. Então a gente meio que escapou daquela indicação política. Isso é muito chato e atrasa muito o sistema lá no nosso lugar. A gente escapou dessa indicação política, a gente nem precisa ter a eleição conforme
preconiza na legislação, porque eu até avalio, às vezes, que a comunidade não está preparada ainda. É um lugar que tem 60%, eu acho que quase 60% de analfabetismo. Os pais confiam muito no nosso trabalho, portanto, eles deixam. Se a pergunta for qual é a parcela da família, a parcela da família não ajuda e não atrapalha. Eles confiam muito no nosso trabalho. E hoje a escola é uma escola de tempo integral, então a gente tem um aluno durante o dia todo, assim, por todo dia, a gente acaba resolvendo muitos problemas até de família com eles. A menina aqui, a Aurilene, que é a diretora, ela acaba enveredando por um monte de outras funções que não são exatamente a dela, funções dela. E a gente acaba com isso por conhecer cada um deles, de onde que vem, até o potencial da família, porque isso no interior tem, aquele que é capaz aquele que pode, de repente, ser mais ruim ou melhor do que outro, capaz de violentar ou não outro. A gente até consegue fazer uma espécie de triagem até, para a gente ver até quem é aquele aluno que precisa de uma atenção a mais ou de menos, quem é que pode ajudar. Então, por ser uma comunidade pequena, a gente acaba conhecendo todos e com isso a oportunidade de resolver muitos problemas. Isso é muito importante, mas principalmente porque nós, como professores, temos a chance de colocar ela, que nós entendemos que é a melhor qualificada para conduzir a escola. Não sei até quando nós vamos ter essa autonomia, mas enquanto tivermos, nós não temos dúvidas que realmente a gente está andando direitinho. Isso é importante. É uma escola que eu disse já de tempo integral, onde os meninos ficam de 7h30 às 16h30 na escola, e que a maioria vem da zona rural. Nós temos 4 transportes coletivos já suficientes para isso, portanto a gente não é refém de calendário escolar do município, porque a gente pega um gestor ruim, que ele chega lá no final do mês de novembro e diz assim: vamos acabar com a escola? Vamos parar as aulas? Por quê? Porque o dinheiro está pouco para pagar o transporte escolar. E aí, se o principal gestor está dizendo isso, imagine o operário. Não, então tá bom, já que você, prefeito, quer desse jeito, então paramos agora. E desse jeito, isso acontecia com a gente, quando a gente trabalhava em parceria com o município, deixava o nosso calendário escolar refém de lá, a gente nunca conseguia cumprir os 200 dias. Hoje a gente está super tranquilo, começamos quando achamos que é conveniente, terminamos quando também achamos que é preciso terminar. Então, essa autonomia que nós adquirimos, assim, é uma parcela extremamente importante no funcionamento do sistema público de ensino. Nós acreditamos muito nisso. Então, em ordem meio que cronológica ali, a escola em si, Agostinho Brandão como rede estadual, começou, Agostinho Brandão porque antes, em 2001, era também uma escola estadual, mas até tinha outro nome, porque ela só atendia, há muitos anos atrás, o ensino fundamental 1, se chamava Elvídio Nunes, e foi lá que começamos, em 2001. Em 2003 é que foi ampliado o atendimento, quer dizer, o Estado passou a ofertar o ensino médio e ganhou esse outro nome. Isso aí é por fins políticos também, do cara que conseguiu na época a escola. Depois disso, a partir de 2005 a gente se livrou, e eu contava aqui em off, ali na gravação, que talvez seja, aqui eu vou contar, não é coisa de TV, mas talvez seja a única escola, e também dentro da cidade do Piauí, em que o que nós conseguimos foi sem viés político, mas em função do resultado do desempenho dos estudantes. Mas talvez seja a única. Então, de 2005 para cá, fomos nós que fomos atrás, atravessamos filas e coisas e conseguimos tudo que eu acabei de citar aqui. Em 2011 foi a inauguração do novo prédio, e na inauguração nós inclusive tivemos a visita do ministro da Educação na época, o Fernando Haddad, e o tempo integral surgiu em 2013, e agora nós estamos com 270 alunos, assim, uma quantidade que a gente ainda não tinha tido até então. E agora a gente já começa a ofertar também a modalidade EJA no turno noturno, porque
tempo integral durante o dia e tem o ensino médio regular à noite com 3 turmas. É uma escola 2013, ampliação do atendimento em 2013 significa que a escola passou a ofertar o ensino fundamental 2 em 2013, que foi aí onde nós vimos a necessidade de dividir uma responsabilidade com o município, onde agora nós temos a obrigação de aumentar o número de concludentes do ensino médio, que, no entanto, entram, talvez, no 6º ano, em todo o município, 150 a 180 estudantes estão concluindo de 30 a 50, no máximo 50. Então, a ampliação foi justamente para a gente aumentar e também reduzir esse fator de distorção e idade séria. Virou de tempo integral ainda em 2013, no mês de agosto, e agora a gente já está ofertando essa modalidade de EJA para tentar recuperar, ajudar o município, que é uma tarefa muito mais de lá, mas a gente foi pedir para ajudar o município na tentativa de resolver essas questões de analfabetismo no município e dar uma condição melhor, porque vislumbra ali pertinho já uma escola federal que vai ofertar cursos técnicos, então vamos aumentar o potencial aqui no nosso município com estes que não tiveram a oportunidade na idade certa. Esta é a ideia, tá? Então, já falei aqui bastante até da escola e de tudo. Eu acho que tem mais algumas coisas agora dentro da escola. Estes são os principais resultados que a gente costuma divulgar. O ensino fundamental chegou lá no ano de 2013. Ano passado, nós tivemos a primeira participação na Prova Brasil, que era a avaliação dessa nossa ampliação. E pela primeira vez, a gente já conseguiu obter uma nota azul no IDEB. Então, isso é muito bom. Quando a média nacional é 4,3 ou 4,5, a gente já está... aliás, é a única escola de ensino fundamental estadual que tem IDEB azul, Augustinho Brandão. E a gente se consagra todo ano acima da média nacional no Enem, quer dizer, favorece o ingresso desses meninos nos seus cursos superiores, e que uma divulgação recente, assim, já tem uns 2 ou 3 Enems que eles estão fazendo. Tem um grupo de pesquisa, me parece que é lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, que eles fazem um cruzamento entre as notas no Enem e o questionário socioeconômico dos alunos, de modo a criar um ranking, e já tem 2 vezes que esse ranking sai, em que a escola consegue ser a melhor pública ali, eu imagino que seja, a melhor pública entre as escolas de baixa renda no Enem. Aliás, a manchete que saiu no Estadão, acho que até tem uma fotografia aqui, como a melhor escola pobre do país. É como se fosse isso, assim, o sensacionalismo que está por trás disso. Tá? Mas isso acaba servindo para a gente usar na divulgação lá e mostrar para os responsáveis maiores que a gente precisa continuar esse projeto e que nos ajudem na manutenção disso. E faz a gente continuar respirando. Isso é importante para isso, até pelo menos. Faz-nos continuar respirando. Eu dizia que começou quase que tudo quando nós começamos a participar da Olimpíada de Matemática. Sim, isso é verdade. Meio que na nossa primeira participação nós não sabíamos o que poderia dar, o que podia dar, na verdade, e mesmo assim nós conseguimos 17 premiações no universo de 25 alunos que foram nos representar na fase final. Hoje eu digo que só a escola Augustinho Brandão leva geralmente 23 estudantes para a fase final. A gente consegue premiar 21, 22 ou 23, todo ano, 21, 22 ou 23. Tá? Por que eu não estou falando também da rede municipal? Porque a gente está hoje muito mais focado na rede estadual, porque nós tivemos problemas na última gestão pública dos últimos 8 anos. Assim, Cocal dos Alves não cresceu nos últimos 8 anos.
E a gente está cheio de expectativas agora numa nova gestão e tal. A gente não faz política, a gente não mexe com isso. Isso é muito perigoso até por lá. E nós só sabemos fazer isso aqui. E por que nós fomos meio... Porque é ruim, é chato. Deixa eu falar com toda sinceridade para vocês. É meio chato para um gestor de uma cidade pobre lá no interior desses estados do Nordeste. É meio chato ter uma escola, um professor que aparece na mídia, um gestor. Eles não gostam disso. Por quê? Tira o foco deles. Embora muitos deles também não queiram aparecer. Porque isso viabiliza mostrar a cidade e acaba mostrando, por exemplo, o IDH. Quer dizer, o prefeito não vai gostar, não vai ter muita razão de gostar da gente, embora ele tivesse a obrigação de gostar, porque a gente está ajudando muito. Mas acaba divulgando o IDH do município, ele não gosta. Então nós tivemos uma rivalidade com a última gestão, nos 2 últimos anos, nos 2 últimos mandatos. Nós tivemos problemas. E aí nós fomos obrigados a ter um trabalho muito mais dentro da rede estadual. Mas todos nós somos professores também na rede municipal. Somos aqueles professores sobrecarregados também, tá? Com nossas 40 horas aulas. Não tem brincadeira não. E antes as coisas aconteciam tudo em conjunto. Quando eu digo que 17 foram premiados, era na rede estadual e municipal, em 2005. Hoje, que já aumentou o número de alunos, 25, 23, é o número de alunos que vão para a fase final só da nossa escola de ensino fundamental e médio, que é o Agostinho Brandão. Mas lá na escola do município, que tem Fundamental 2, também tem seus 20 estudantes que se classificam, porque lá é só ensino fundamental 2. E eles sempre conseguem ter bons resultados também. Tá? Eu me afastei, fui obrigado, mas me afastei contente porque quem dá aula lá é um ex-aluno meu, que fez a Olimpíada de Matemática, que foi premiado, e portanto ele tem essa metodologia, essa filosofia de trabalho, portanto não deixou o trabalho diminuir. Então, se a gente for observar as notas também na Prova Brasil de Matemática, a outra escola que chama Teotônio Ferreira Brandão é também uma das melhores do país. Pois bem, mas não, como eu disse, em 2005 nós tivemos esse excelente resultado na OBMEP e conseguimos cada ano aumentar ou pelo menos manter esse desempenho, e a gente percebeu que isso nos ajudou. Por quê? Porque a Olimpíada é meio, digamos assim, como é que eu posso falar? A Olimpíada é meio faca de 2 gumes, é assim que a gente diz lá. Assim, cabe críticas, porque você separa, você treina a parte, nós temos isso na cabeça, porque são provas mais difíceis. Os professores não querem cuidar disso, realmente é difícil, né? E nós sabemos disso, claro, mas a gente tenta driblar essas questões. E em vez de separar, a gente não só separa, a gente tem que separar para eles fazerem a fase final. Mas a primeira fase a gente faz uma política de convencimento, onde todos participem, a gente leva os problemas das provas para as salas, a gente faz mobilização, e eles percebem que a Olimpíadas tem uns problemas que são encantadores, assim, que você não usa, que você usa pouca matemática, quer dizer, que você precisa ter pouco conhecimento de matemática dessa que é cobrada para resolvê-lo, assim, exige muito esse raciocínio lógico em diversos problemas, outros exigem mais coisas, assim, o barato de Olimpíada é assim, deixa eu dizer, você dá para o aluno pouca coisa, digamos assim, pouco conteúdo, ou seja, se concentra em praticamente 4 áreas do conhecimento, combinatória, geometria, aritmética e probabilidade, eu acho, mais ou menos isso. Concentra em 3 ou 4 áreas do conhecimento, e daí você coloca o aluno para resolver problemas onde ele é desafiado a usar pouca coisa para resolver muito, exige muito dele nesse sentido. Então a gente acaba descobrindo realmente os talentos que o país precisa para essas áreas científicas. É importante demais essa colaboração. Aliás, talvez estejam, eu vi uma
um documentário de um professor, que é lá do INPA, dizendo que deve estar distribuído, ele acha que está distribuído, não sei isso, que está distribuído uniformemente no mundo, no país, essas excelentes cabeças aí, que o país precisa também para crescer, né? Então, eu não sei, mas lá de Cocal dos Altos, pelo menos 2 ou 3, eu chuto 3, eu acho que os 3 talentos nós conseguimos descobrir. De modo que nós já temos estudantes nos doutorados. Nós temos uma aluna que faz doutorado na USP, acho que em São Paulo, capital, em estatística. Deve ser lá, né? Nós temos estudantes concluindo doutorado na UFC, que é um excelente centro de pesquisa nessa área. E temos estudantes no INPA, que é o centro de referência em matemática da América Latina até. E entre os 5 do mundo. Então a gente descobriu, sim. São professores já da Universidade Federal, 2 deles já são professores da Universidade, 3, nós temos 3 ex-alunos professores da Universidade Federal, mas não fica só aí. No momento, quando nós conseguimos formar esses meninos, nós também conseguimos fazer com que a competição não seja coisa acirrada, seja uma coisa normal. Então eles torcem um para o outro. Qual o problema nisso? A competição esportiva é muito mais disputada, inclusive terminou ontem. A competição esportiva é muito mais disputada do que essa competição. Eles vão competir com outros centros, mas eles se ajudam. E nós conseguimos formar desse jeito monitores. Meus meninos que estudam lá nessa escola, eles vão para o ensino médio no ano que vem. Quando eu tenho que sair, eles já fazem a monitoria lá no 6º, no 7º e no 8º ano que eu dou aula. Por exemplo, então nós formamos monitores, líderes de grupos de estudo. A gente promove o estudo de grupo nas suas casas, nas vésperas ou nas aulas de recuperação para os alunos, de modo que a gente percebe o aumento do conhecimento deles em matemática quando a gente é avaliado na Prova Brasil, por exemplo, eles consideram a prova bobinha. Então eles já têm aquele conhecimento, digamos que sim. Né? Mas não são só exatamente estes alunos. Por isso é que a gente encara desse jeito a competição, a gente tem que envolver a todos. Mais tarde os professores começaram a entender que é importante. Quando se faz a Olimpíada de Matemática, uma coisa que eu não disse, que eu vou dizer. Quando se faz a Olimpíada de Matemática, a fase final é uma prova discursiva. O aluno tem que expor a sua maneira de pensar, como você descobriu aquele problema, a solução daquele problema. E eles avaliam soluções por partes. Se ele colocou, eles têm uma pauta de correção, se ele colocou só algo ali, é contemplado, nota tal. Então a gente estimula, a gente diz, escreva o que for possível. Então ele acaba exercendo isso também, essa organização, a sua escrita, e acaba ajudando também na área de linguagem, sem dúvida nenhuma. E nós, professores de matemática lá no município, não só na escola, no município, a gente procura, sim, uma formação. Não tem essa oferta no Estado, mas a gente procura uma formação. Não tem uma oferta boa da gente participar para utilizar os recursos, que hoje são realmente muito bons, mas a gente participa quando pode. E a gente acaba que a nossa formação é muito mais estudando aquilo que a gente domina pouco. Quer dizer, é de conhecimento. E aí vai depender de cada um de nós a dinâmica, vai depender de cada um de nós a metodologia. A gente espera que cada um tenha seu jeito que faça utilizar o material ou não para o menino aprender. Mas a gente valoriza muito mais, primeiro de tudo, o conhecimento. Vamos logo adquirir. Depois a gente pensa na estratégia de fazer o menino ensinar. Então a gente busca essas referências que são realmente de onde veio a Olimpíada, porque nós tivemos a oportunidade de conhecer, como o INPA, os materiais da Sociedade Brasileira de Matemática. Então todos nós estamos procurando fazer o mestrado profissional, que chama Profmat, e como isso está sendo bastante positivo, agora eu volto. A gente participa de outras competições. Essas 4 primeiras são competições de matemática. A primeira é a OBM, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, uma competição que não é para nós, digamos, eu avalio, não é para poucos, eu avalio, porque é uma competição que seleciona estudantes para Olimpíadas internacionais.
Mas a gente tem o desejo de participar bem. Então não é só para estudante da rede pública, é também para estudante da rede privada. E tem escolas, aqui em São Paulo e também no Ceará, tem escolas que respiram isso. E, portanto, por treinarem exaustivamente para essa coisa, acabam se tornando destaque. A gente participa também. E aqui a gente tem uma medalhinha também nessa competição. Já mandamos um ou outro estudante para fazer pelo menos 2 Olimpíadas Internacionais. Isso é importante também. Mas tem outras. Essa MSF é extremamente linda. Chama Matemática Sem Fronteiras. É uma Olimpíada internacional, mas que ela acontece em alguns... ela tem no Brasil há uns 3 ou 4 anos, não sei, e a gente está com 2 anos que participa dela. Eles mandam, a gente faz na própria escola, não é tão criteriosa como as outras de cima. Mas eles mandam uma prova lá para a escola, você imprime e leva para a turma realizar em 90 minutos, de 8 a 13 problemas, a turma, onde eles precisam se organizar em grupos, fazer um trabalho de equipe e utilizar materiais como fita métrica, cronômetro, calculadora. Então é uma competição em equipe. E eles adoram fazer isso. Era para eu ter trazido fotos deles fazendo isso aí, eu não trouxe. Então não pode usar recursos que têm acesso à internet. É uma competição internacional promovida por um programa que chama Rede POC, que é Programa Olimpíada do Conhecimento. Não sei se alguém já viu. Canguru de Matemática Sem Fronteira é uma competição também internacional, que o país também já organiza, que acontece diretamente na escola. É uma competição antiga, que começou na Austrália, foi a França que abraçou e divulgou, e o país o Brasil é um dos países membros. Eles mandam, a escola se inscreve, eles mandam no sistema a prova, a gente imprime e manda o aluno fazer uma prova só de marcar, objetiva, cujos problemas, por serem elaborados por uma equipe aí, uma comissão internacional, eu não sei se é só por isso, mas é uma prova em que os problemas são muito bons para se resolver. Tem desde crianças de 8 anos de idade até 17, até 19, na verdade. Quer dizer, desde o 3º ano do ensino fundamental até o 3º ano médio. E é extremamente interessante a escola promover essas coisas. E a gente participa efetivamente. Então, os professores também já fazem seus alunos participarem. Por exemplo, a Olimpíada Brasileira de Física, a Olimpíada Brasileira de Física da Escola Pública, a Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. Não, aquela... Esse é eu acho que é de português, a Olimpíada de... Eu acho que é porque ali a menina que colocou isso aí é de língua portuguesa. Já tem estudantes que ganham também na Olimpíada de Robótica sem nunca ter brincado com robô. É porque tem uma modalidade prática, ou uma modalidade teórica, e é uma prova de conhecimentos, é uma prova de matemática, de lógica, então eles acabam fazendo. A gente não teve a condição de fazer a prática, tem que comprar os equipamentos, ainda vamos chegar lá. Tem uma que é sobre o lançamento de um foguete, chama MOPFOG, que é junto com a Olimpíada Nacional de Astronomia, e eles confeccionam com garrafa PET e com alguns outros objetos, PVC, cola, e usam alguns líquidos para fazer como reagente, que são, acho que eles usam detergente, eles usam também sal, não sei como é que funciona. Mas o professor de Química e de Física que promove na escola, acaba que eles procuram fazer e levam esse objeto lá para um lugar e realmente disparam esse foguete. A competição é aquele que consegue atingir o maior comprimento. E aí a gente já mandou uma equipe para o Rio, onde eles fazem um encontro anual. A gente é convidado todo ano. Teve um ano que nós tivemos condição de pagar as passagens para esses meninos, eles foram. E a OBI é uma Olimpíada de Informática. É uma Olimpíada que está só com 2 anos, eu não sabia dessa, eu me responsabilizei. Tem uma modalidade teórica e também uma modalidade prática. Modalidade teórica para os estudantes do ensino fundamental e prática para fundamental e médio. A gente faz a teórica. É uma Olimpíada organizada pela Unicamp. É muito boa. É uma competição extremamente interessante, que é uma prova de lógica.
exclusivamente de lógica. E aí eles vão bem. Ela é muito competitiva, assim. As escolas particulares participam efetivamente. Até agora nós só conseguimos ter uma premiação. Já foi na Olimpíada desse ano, teve um estudante que ganhou medalha de prata. Mas, muito legal, assim, muito interessante. E para dizer que tem isso tudo aberto para as escolas participarem, mesmo se a escola não for a favor, mas é importante, pelo menos a título de ter um banco de questões que mistura linguagem com matemática, com ciência, como aí não tem aí a Olimpíada Brasileira de Astronomia. É uma prova que tem coisas que não estão exclusivamente lá no livro didático, assim, ou que tem pouco. E as provas são, de certa forma, contextualizadas, que uma questão dá um conhecimento para o aluno que faz. Então a gente incentiva para que pelo menos ele leia, passe 1h30. É alguma coisa, é algo. Então tudo isso, quando se junta, a gente percebe que faz com que fique um aluno, entre aspas, bom, bem formado, pelo menos nessas áreas de exata. A gente tem uma dificuldade enorme ainda nas humanísticas, assim, nessa formação crítica. Isso é fato. A gente percebe quando a gente é recebido. Recentemente um grupo foi fazer um documentário e alguém chegou pela conversa que teve: olha, eu acho que vocês também deveriam assistir nessas áreas mais humanísticas. Assim, é uma coisa que nós ainda não temos. Assim, escolas públicas têm pouco, o corpo é pequeno. Nós não temos nenhum professor efetivo, por exemplo, de arte, sonho, de filosofia, de sociologia, nem de história, nem de geografia. Nós temos professores substitutos, sobrecarregados, então a gente de língua portuguesa nós temos, e de inglês também, só. Então são áreas que a gente ainda não consegue contemplar bem, e aí a gente acaba depois descobrindo com os estudantes na universidade que eles sofrem esses efeitos. Isso é fato. Depois, assim, olha, nesses 2 últimos anos, onde se destacou muito no cenário nacional essa questão da política, eles acabam ficando meio separados da discussão, eles não conseguem discutir bem, então é um problema, tá? E é interessante saber, e a gente já discute muito isso, tá? Então é isso, mais ou menos. Então eu acho que agora, talvez eu vou divulgar o quê? Fotografias, pra gente abrir, sair, né, pro lanche e a gente volta depois. Fotografias. E o que eu vou lembrando, eu vou falando. Importante para eles, vejam, em sala de aula, vejam como a gente conseguiu muitas coisas já por conta de ter aparecido. Por exemplo, os alunos são com farda completa. A gente consegue ganhar. A Ambev, uma vez apareceu lá do nada, levou a Aurilene para fazer um depoimento lá em Fortaleza e conseguiu R$21 mil. Custou o fardamento inteiro. Blusa, camisa, a mesma coisa, né? Blusa, calça e tênis. E aí, então veja assim, bonitinho, fica muito mais organizado, assim, dá aquela sensação. A professora Fidela viu lá, ficou encantada, assim, dessa sensação. Mas essas são fotografias de participações em premiações, assim. Então eles gostam hoje, já ganharam esse interesse porque eles viajam. Ali nós temos estudantes na cerimônia nacional de premiação, 3 alunos nossos lá de Verde. Onde? No Teatro Municipal no Rio. Isso é fantástico para esses meninos. Quando eles voltam, eles querem contar tudo. E aí? Aquele menino ali, sei lá, o menino do meio, o Sandoel, o Sandoel é um talento da matemática, que eu me arrepio ainda quando vejo, porque ele queria talvez formar em contabilidade, para cuidar, o pai tem negócios, para ajudar o pai dele achava bonito essa profissão, porque ele sempre estava refém do contador, porque o coitado era analfabeto, de tudo, então é o Deus, o contador. Aí o Sandoel vai se formar em contabilidade, tá bom. Aí quando esses meninos viajam, eles conhecem os sonhos dos outros. Eu quero entrar no ITA, no IME, o que é isso? Eu quero fazer ciência da computação. Então eles voltam renovados. E aí acabam que eles compartilham essas ideias e eles vão conhecer na internet. O que é isso?
Então eles acabam tendo esses sonhos. Tá? Nós tivemos um estudante que foi para o Ciências Sem Fronteiras. Então está aí, ele estudava estatística na Universidade Federal do Piauí, e ele foi beneficiado, passou 1 ano e meio, acho que 1 ano e meio nos Estados Unidos, e realmente chegou falando inglês. Tudo, aprendeu mesmo. Oportunidade, não teria essa chance, sob hipótese alguma, de fazer intercâmbio. De jeito nenhum. Então, quer dizer, chegou realmente. Hoje ele está fazendo mestrado aqui em Lavras, Viçosa, em Minas, numa estatística aplicada ao agro. Então, e aí a bibliografia dele, a melhor. A bibliografia de estudo, a melhor, porque ele sabe inglês. Né? Então, são essas coisas assim que chegaram a acontecer. Por que ele entrou? Currículo. Porque faz aquela prova dificílima de proficiência, né, em língua e idioma, não sei nem chamar isso não. E TOEFL, né? E muito mais também deve ter obtido a nota mínima, mas muito mais porque participou de competição, é interessante, vamos mandar o menino. Então tá aí, são os estudantes, aí são em premiações. Mas, uma coisa, eu lembrei que eles estão com a mão no peito ali, de dizer que também é uma escola onde também reina disciplina, tá? Não chega a ser tipo colégio militar, mas as coisas têm ordem, sim, é direitinho. Primeiro porque é fácil, eu comentava isso há pouco, fácil por conta do lugar, é bem interior mesmo, assim. E tipo cultura de antigamente, então reina respeito, eles respeitam a gente como professor, não tivemos até hoje, uma confusão, uma briga. Então, quando forem me perguntar em todo lugar, eu sei que vai surgir pergunta do tipo, mas por quê? Que segredo? Assim, não tem segredo, mas assim, já adiantando, tem fatores que ajudam muito lá. E um destes fatores é isso, assim, um lugar onde tem essa cultura, onde não chegou algumas coisas, tipo droga, não chegou. Isso eu acho que é muito bom. Tipo, nós não temos violência, casos assim, absurdos, essas coisas assim, não tem desrespeito, tanto que, por exemplo, ainda nem chegou, e às vezes até chega, mas a gente está tentando evitar um pouquinho, assim, a vibe aí do negócio do brinco e da tatuagem. Não sou contra, não tem negócio de... Não, isso é interessante, legal. Mas assim, eles ainda acham que um só acaba se tornando estranho no meio dos outros, então ainda não começou, é claro que vai chegar, né? Então, estou dizendo assim, eles ainda são timidozinhos, eu digo isso, quero dizer isso, assim, timidozinhos, então acaba que eles não oferecem resistências, então é bom, tudo que nós levamos, eles aceitam, assim, participam. Puxa, a gente faz um evento de fim de ano, que chama ABAC, que é Agostinho Brandão Arte e Cultura, em que eles se empenham muito, eles fazem apresentações que a gente nem acredita naqueles meninos tímidozinhos. Assim. Mas por quê? Porque eles se superam, acabam se envolvendo e levando muito a sério aquilo que a gente leva. E aí acaba ocorrendo, então não é difícil. São fatores muito bons, tá? Então tá aí, ali o professor Cláudio Landim, que é o coordenador nacional do OBMEP, e que ali era uma premiação lá no estado do Piauí, porque os medalhistas de ouro participam da premiação nacional no Rio. O que mais? Então, ali, sim, ali é participação deles na Olimpíada do Foguete, ali eu não sei se é aquele Marcos Ponte, eu acho que sim, não é? Ele é nascido aqui? Foi de propósito que a menina botou. Ela colocou, foi de propósito. Então eles viajam, por exemplo, para fazer as fases finais de algumas competições. Aí depois a gente descobre, tem estudante que nunca foi em Teresina, tá? Nesse grupo eu acho que tinha mais de 3. E eles vão, assim, tipo, tudo interessante para eles. Mais tarde eles têm que voltar, né? Ali na escola, ali na quadra, na arquibancada, foram alunos premiados na Olimpíada do Canguru de Matemática, acho que 2015, eu acho. E ali a Olimpíada de Língua Portuguesa.
nesse ano, isso aí já foi nesse ano, teve uma estudante lá que foi agraciada com medalha de bronze, e ela esteve em São Paulo participando de um evento sobre a Olimpíada, da Olimpíada. É uma etapa dessa competição. Pronto, o que mais? Vou só mostrar fotografias agora para vocês. Então, é a parte do laboratório, como eu disse, que a escola tem. Peraí, voltando. Uma parte do laboratório, e isso aí é uma foto antiga até, eu acho que de 2012. Tá. Então tem esses aparatozinhos, essas coisinhas assim, a gente não sabe ainda utilizá-los bem, não tem ainda, é muito distante. Eu sei que tem muitas formações interessantes, mas a gente ainda não vislumbra de tanto isso. Então, essa é a competição do foguete, por exemplo. Eles levam lá para um lugar. Puxa, passa. Opa! Isso aqui ainda é no laboratório, é do foguete. Eles levam lá para o lugar, tá aí, garrafa PET, simula realmente o foguete, coloca os reagentes e fazem um troço lá que eu não sei como é que funciona. E aí despenca o negócio, e eles 132 metros, esse negócio forma a parábola. Interessantíssimo, eu vi, agora nesse ano eles fazendo, achei um negócio interessante. E aí eles, acontece a química na prática, bem como a física, precisam posicionar, usam a física para posicionar corretamente, sob um ângulo de 45 graus, então eles praticam, entendem, é bom. E assim, não tem limite, são várias equipes que se organizam, que se inscrevem, cada um pode fazer o seu. Então, e os 2 melhores, os 3, não sei como é o regulamento, são enviados, ou são todos, acho que todos são enviados, elaboram um relatório, colocam algumas fotografias, às vezes vídeo, mandam para lá e depois sai uma competição, sai um ranking. Interessante aqui, são poucos participantes, quando a gente vê a lista, parece que não tinha tantos inscritos. Por exemplo, nessa Olimpíada do Canguru eu vi uma prova extremamente interessante, tinha 132 mil alunos inscritos num país desse tamanho, que é aberto ao público, então parece que tem pequena procura ainda, e são coisas, pelo menos eu uso as questões para estar colocando nas minhas provas, pelo menos isso. Muito bom. Então, esse menino é um dos que estuda medicina, a gente tem muito orgulho dele, porque é um menino que queria ser médico mesmo. O Rodolfo, o nome dele é Rodolfo. O Rodolfo, ele foi, porque tem um concurso que leva para um programa no Senado alunos, 2 alunos de cada estado, 2 ou 1, acho que é um só, não sei bem, mas que levam de cada estado 1 ou 2 alunos para passar 3 dias lá, e eles simulam o trabalho de um senador e mexem nesse negócio de defender alguma proposta. Inclusive, uma vez eu estava numa viagem e escutei que uma aluna do Ceará contribuiu para uma mudança em alguma legislação ligada ao Bolsa Família, alguma coisa assim. Então é interessante. E a gente sempre manda, eles não vão primeiro, mas já uns 3 ou 4 estudantes já foram finalistas lá nesse concurso de redação do Senado, que chama Jovem Senador. Esse menino é um dos que estuda medicina lá, e é ousado porque é o que eu falei ontem, que quer fazer residência em neurocirurgia. É ousado. Mas é um excelente aluno. E que teve participação no OBMEC, foi medalhista de ouro até. Então, a gente expõe essas coisas. Assim, também, às vezes de um político. Porque isso era em 2011, quando a escola foi inaugurada. Tá? Era até outra farda ainda. E alguns meninos e professores lá no fundo. Interessante. Nós fomos recebidos por 2 ministros. O outro, o antepenúltimo. No caso, na segunda gestão do Aloysio Mercadante, ele visitou também a nossa escola, no ano passado, eu acho. Então, e já teve homenagem no Senado. A gente foi lá um dia receber uma homenagem, interessante essas coisas, porque a gente leva eles, é importante. Essa outra meninazinha de cá chama Cristiane, é uma das outras que estuda medicina também, ela é do meu Rodolfo. E aquele menino de lá é o Francimar, que estuda matemática lá na Universidade Federal e que já está próximo de sair por mestrado e doutorado.
Então alguns voltam, como um outro professor colega que chama Raimundo, volta e se torna professor, mas outros enveredam aí no campo da pesquisa, fazem mestrado e doutorado. Estão resolvendo suas vidas, assim, a gente acha, né? A gente é alvo de alguns documentos, que é um trecho, que era outra farda ainda, antes da gente receber essas doações. Teve um documentário, saiu de 2010, eu acho, por aí assim, não, 2011, porque foi depois da inauguração. Tá, por aí. Então, só fotografias. Então, eu já estive lá no INPA falando desse projeto, falando desse projeto da Olimpíada de Matemática. E aí a gente acaba desse jeito viabilizando. Por exemplo, o que é importante, como eu brincava aqui? Poxa, eu quero saber aqui porque tem aluno que estuda, nós só temos uma aluna que estuda odontologia. Nós tínhamos uma outra, mas ela depois passou para a medicina. Mas nós temos um aluno que estuda odontologia na Universidade Federal. Como é o caso, não está aí, mas já tem um deles que eu conheci, já é orientador do santuário, então é bom, porque ele já vai conhecendo, já vai pegando, isso é importante. Professor, este ano a nossa comunicação autorizou 10 vagas que eu preciso. Ela poderá ter acesso a Para poder. Isso. Bom. Só? São quantas? 40 pela FUVEST? Legal. Eu vou divulgar. Então, aí, outras fotografias de cerimônias de premiações. Cerimônias de premiações da Olimpíada. Isso acontece no município, todo ano a gente fazia. Está com uns 2 ou 3 anos que a gente não consegue realizar mais. Isso ainda era visitas de cá é o governador, ex-governador. Isso ainda é premiação da OBMEP. A gente vai divulgando, gente. E aí, ela também colocou, a menina colocou também alguns destaques, né, que a gente acha interessante porque viabiliza, abre portas para a gente conseguir pelo menos a manutenção e não ser empurrado lá pela parte suja da política para fora. A gente vai se sustentando nisso. Tem uma outra cidade lá no Piauí que chama Capitão de Campos, que eles foram conhecer o nosso projeto em 2012 e a gente recebe quase que uma visita, assim, uma caravana, quase que uma por semana. E eles foram lá, uma visita diferente. Eles foram e não procuraram só nós, eles procuraram os alunos, foram perguntar se era verdade, o que diziam, o que era. E eles foram procurar saber como fazia isso. Depois eles foram fazer. No segundo ano eles começaram a aparecer, ter medalhas. Eles tiveram inclusive medalha de ouro na Olimpíada de Matemática foi em 2014. Mas, como eles assim não se fixaram, eles foram tirados. Então a escola acabou. De resultado, né, que eu digo assim, não deu tempo a aparecer, o político lá, opa, peraí, devagar. Tirou, acredita? Certo fato. Tirou. Isso é triste a gente falar, mas isso aconteceu. Então aí a gente se sustenta nessas coisas, é importante. Pronto, mais e outros, como, deixa eu ver se tem a matéria que eu disse, Escola do Interior do Piauí desbanca 5.000 instituições do país. Isso aí não é NEM. Que são os rankings aí que eles fazem, e aí é uma colocação, acho que 13.000 escolas, quase que 13.000 escolas que fazem o Enem, e a gente fica aí acima de 5.000, tá bom. Saiu matéria no Fantástico, saiu no Jornal Nacional, saiu portais lá do Estado, outros que eu não sei exatamente o que são. Mas o que tem mais aí? Outras. Mais fotografias do ambiente, eu não falei, porque tem uma biblioteca. Ali é uma biblioteca. Aqui, as 2 fotografias de cima são na biblioteca da escola. Aqui nós colocamos 2 quadros grandes, e aí as aulas, um mês antes das provas finais da Olimpíada, a gente acaba por reunir eles para dar um específico, assim, para trabalhar mais a fundo com os estudantes da segunda fase. E ali quem está na lousa é um ex-aluno, que, aproveitando a greve da universidade, ele estava lá, vamos lá, Elisvaldo, e me ajuda. Aí eles vão lá e ajudam a gente, importante, muito importante. Essa aqui é a nossa turminha de 6º ano desse ano, 2016.
Então, só para ver que já são meninos na idade certa, de 11 anos. Tem até de 10, no máximo de 12, criancinhas. E aí a gente espera que essa turma vá até o final do ensino médio. Nós só temos uma turma de cada série, do 6º ao 3º ano. O ensino médio tem outra, que tem à noite, tem mais uma que é à noite. E o primeiro ano são 3, porque o primeiro e o segundo tem uma terceira etapa do EJA, tem um EJA agora. E a gente faz uma fotografia como aquela, toda vez na véspera no dia da prova da Olimpíada, a gente faz uma fotografia para registrar aqueles foram os nossos representantes em 2016, na fase final. Tá? Eles estão lá, alegres, para fazer essa prova. E nós estamos ansiosos pelo resultado de 7h30. E aí as pessoas que nos ajudam, no meio ali de vermelho, outro professor de matemática, que chama Raimundo, que é muito bom professor, e foi aluno nosso até. Não saiu antes das Olimpíadas, mas ele saiu para a rede privada para terminar o ensino médio, ganhou umas bolsas e foi. E ali a Aurilene tem vigia da escola. Então é isso, pessoal. Deixa eu ver mais aqui. Tem mais algumas coisas. Na escola, não ficamos só lá por dentro. Por exemplo, a gente não deixa de celebrar o 7 de setembro. E, voltando aqui uma coisa, a escola é de tempo integral, e pode surgir, como já me perguntaram, e esse modelo de tempo integral de vocês, como é? Não é tão aberto, não é modelo mais educação, onde é um turno de aula e outro turno de outras atividades, não é. Na verdade, a gente são 9 horas aulas, 5 pela manhã, 4 à tarde. A gente mistura aulas convencionais com outras atividades, e a gente consegue manobras para manter um professor de música no ensino fundamental. Ele ensina música, ele ensina flauta e alguns outros instrumentos, e é responsável pela banda e organiza o 7 de setembro. Que mais? O outro professor de matemática que mostrei, o Raimundo, ele conduz um projeto de xadrez na escola, é importante, no ensino fundamental também. E dentro disso a gente tem a educação física é muito na prática. E é recente essas atividades, eles começaram há pouco, porque o professor de educação física também não tem por lá. A gente traz de uma cidade maior que é Parnaíba. E ele vem e só fica 2 dias, e acontece só nesses 2 dias essas aulas, mas é interessante como eles evoluem rápido nas coisas. Eu sempre insistia para que trouxesse novas modalidades, porque as outras eu mesmo faço, futsal, que eu gosto, e só futsal. Mas as outras eu não sei. E aí ele trouxe handball e as meninas começaram. Interessante que nesse ano nós colocamos a escola no torneio escolar e já para vice-campeã da região. Interessante. Para crianças na modalidade infantil até 14 anos. E no ano passado, nós fizemos pela primeira vez o torneio interclasse. Eu sempre organizava, mas assim, sem o professor de educação física é muito difícil. É um professor que é da área esportiva. No ano passado nós tivemos e foi maravilhoso. Nesse ano nós organizamos e nós conseguimos 27 jogos, quer dizer, 22, porque faltam 5 que são as finais, que é na semana que vem. Acabou a primeira fase ontem. E assim, poxa, a gente ficou 2 dias, manhã, noite, que a tarde é muito quente, só nos jogos, assim, e eles se envolvem, e é uma interação extremamente boa, importante. E assim, envolveu as meninas, que antes não tinham participação efetiva nos esportes. Então assim, só para contextualizar que a gente consegue, assim, na medida do possível, envolver várias coisas na escola. O que mais? Aí a gente recebe visitas, ali são projetos, ali é a professora de Ciências do Ensino Fundamental, com um projeto do lixo, que ela organizou ali atrás, uma pequena horta, mas a gente não é bom nessas coisas, não tem não. A gente não consegue fazer isso não, é uma coisa que a gente falha, porque a gente é muito sobrecarregado, acaba que isso exige muito da gente, tá?
a gente recebe visitas, ali o pessoal da saúde, alguma coisa, algum programa no município, ali o pessoal do TRE, que apareceu numa campanha de voto limpo, não, ali é o pessoal da saúde, alguma coisa da dengue, e aqui ainda é o projeto da professora de biologia e de ciências, mas também era uma cor da dengue. Acho que foi no começo do ano que está verdinho e ele chovia lá, ó. Foi. Mais fotografias de premiação, a gente tem muito isso. Ah, tá. Então, e aí a gente escolhe um dia do ano para organizar a premiação de tudo que eles participaram. Então, veja, a mesa está farta de certificados, ó, a mesa é grande, está farta de certificados e medalhas da Olimpíada do Foguete, do Canguru Sem Fronteira, de tudo. A gente faz evento que aí a gente chama os pais, uma festa bonita. E eles ficam até mais bem vestidinhos e tal, faz uma cerimônia. Tá interessante, assim. E, ó, aquele ali campeão, veja. São medalhas também do esporte. Essa bem de cá é do esporte, ali do canguru, aquela que está virada é da Olimpíada de Astronomia, e lá de trás é da Matemática Sem Fronteira. O nome dele é Hilton, ele está terminando o terceiro ano, é um excelente aluno, com certeza vai conseguir uma boa vaga no curso que ele pretende, eu nem sei. Acho que quer ser engenheiro. Bom, e no final do ano, que eu disse há pouco, vou voltar, a gente consegue organizar um evento de arte e cultura, que a gente traz toda a comunidade, aliás, a comunidade participa patrocinando o evento, que custa caro, a gente precisa inclusive alugar palco, coisa e tal. E nesse evento, a gente escolhe um tema interessante, o tema do momento. Já foi sobre câncer, ano atrasado, a gente foi diagnosticado muitos casos de câncer no município, a gente falou disso, e a gente leva alguém para dar uma palestra sobre, e os estudantes organizam todas as suas tarefas de teatro, de música, voltadas para aquele tema. Nesse ano, inclusive, que vai acontecer dia 2 de dezembro, é sobre essa geração Z aí dos aparelhos e dessa interação aí social. É sobre esse tema. E aí eles se envolvem e organizam peças, monólogos, essas coisas aí. Ali a Aurelene ainda. E ali uma fotografia do público. É na quadra da escola, lota. Foi do ano passado, era sobre família e inversão de valores. O ano passado o tema era esse. E aí os próprios alunos constroem o slogan do ABAC, já esse ano é o 11º, aquele era o 10º ABAC já. Eles escolhem, a partir do tema, eles criam uma caricatura e aí a gente passa por uma eleição, a gente escolhe, e aí a gente estampa na camisa, na bandeira, e divulga, né, o vencedor. Aquele, tudo meio que invertido aí, na frente do espelho, mudou, essa é a criatividade deles. E aí, já está encerrando, e são visitas, né? Ó, colocamos a professora Fidela ali, visitas que a gente recebe, ali sim, a visita do TRE, a professora Fidela, o pai da sua ex-aluna, e que coincidentemente é um ex-político, ele foi governador, Freitas Neto. Não sei em que época. E a gente brincava aqui, ela disse assim, quando a gente ia, eu sentia que vocês ficaram assim, porque podia ser que fosse tratar de política, mas não, nada a ver, tranquilamente, uma excelente pessoa, fez uma visita bacana, inclusive nunca tinha ido lá na nossa escola, ficou entusiasmado também. O que mais? Ali foi quando o Terrenos foi lá, institutos, são só visitas, e mais visitas, que é um dos ministros do Tribunal de Contas, eu acho, visita do outro ministro da Educação, governador do estado e tal. Uma outra fotografia da escola, tá? Isso aqui tem reforma já, você vai velha aqui. A gente conseguiu uma reforma para recapear isso aqui. Esse piso, uma faixa do título da Olimpíada de Língua Portuguesa, porque eles mandam sempre. O que mais?
E, assim, encerrar com essa fotografia, são quase todos os estudantes do integral, quase todos os estudantes do ensino integral. Ali no meio é a diretora. Ali ela está com a tocha olímpica. Ela acabou sendo convidada para fazer o revezamento também, em Brasília ainda, quando chegou, entre aqueles 10. Ela foi convidada, não conseguiu, foi justamente no momento da manifestação. Era a vez dela e pulou. Ficou triste. Aí ela trouxe, pelo menos deram a tocha para ela, porque outros tinham que comprar, se quisesse, era caro. Então, porque não foi possível ela percorrer com a tocha, ela ganhou. E trouxe, fez a fotografia, ela na quadra da escola, tudo muito bonitinho mesmo, assim. Realmente dá muito gosto de se trabalhar lá. E é isso, gente. Essa é a apresentação que eu queria fazer e ficar aberto, claro, a qualquer pergunta que surgir daqui por diante. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, professor. Nós vamos agora, então, na sequência, passar aqui ao lado, que eu dar uma olhada, está tudo em ordem. Nós vamos ter agora o nosso coffee break. E eu queria chamar aqui para frente o Nelsinho, a Rosa. Pode sair um pouco? Maria? Tá. Não, depois então vocês falam comigo e mais a Silmara, para a gente combinar essa segunda etapa. E aí vocês já podem ir pensando em alguma pergunta para fazer para o professor nesse intervalo. Vamos rapidamente para lá e eu vou lembrar que, por favor, não tragam bebida nem alimento para dentro do salão. Obrigada.